Boa tarde a todos e a todas. Novamente venho eu abrir o nosso terceiro dia de palestras e hoje a gente está aqui na presença do professor doutor Rodrigo Donizete Eusébio. Ele é um dos nossos ex-alunos, ele concluiu a sua graduação, o mestrado e o doutorado, concluiu a graduação e o mestrado no nosso campus, o doutorado também, juntamente com a Universidade Autônoma de Barcelona, na Espanha, e atualmente ele é professor da. Atualmente, e professor da Universidade Federal de Goiás. Perdão que eu me perdi um pouco nos documentos. A palestra de hoje vem com o título Órbitas Periódicas em Sistemas Dinâmicos, Origem, Aplicações e Problemas Atuais. Gostaria de dizer a todos aí, a todos que estão presentes, que caso tenham alguma pergunta e não queiram abrir o microfone, pode digitar no chat que nós da comissão faremos a pergunta para o professor. Pode conseguir com a palestra, professor. Bem, muito bem. Obrigado, Ulisses, né? Se alguém não estiver ouvindo aí, pode me dizer, acho que estão ouvindo, né? Então, primeiramente, eu queria agradecer a todos, né, da organização da semana, pelo convite, né? Para mim é uma satisfação enorme estar participando da semana. Como Ulisses comentou, né, eu sou egresso da casa, né? E tenho muito carinho pelo IBIUS, formei aí, participei da SEMAT inúmeras vezes, né, organizando, participando normalmente, né? Então, é muito bom estar de volta. Bem, o pessoal da comissão, né, acho que vocês já estão participando de outras palestras, né, devem estar mais ou menos habituados, me pediram para comentar um pouquinho, né, no início, sobre as dificuldades, né, da carreira acadêmica, pelo menos as que eu tive, né, todo mundo tem as suas, né, eu também tive as minhas. Então, vou começar com isso, né, antes de falar um pouquinho do tema aí que eu me propus, né. Então, como Ulisses comentou, atualmente sou professor na Universidade Federal de Goiás, né, eu trabalho aqui em Goiânia, em um dos campos aqui da capital. Estou aqui já desde 2016, né? Então já quase 5 anos. Mas eu ingressei no IBIUS, né? Eu sou da região, aliás, né? Eu sou de Bálsamo. Tem vários alunos de Bálsamo, inclusive, que fizeram matemática, né? Fazem matemática aí, eu fico muito contente. Então, eu estudei sempre aí, né? Em 2005 eu ingressei no vestibular, né? De matemática. Acho que ainda é assim, né? Na época, se ingressava, era ingresso comum, né? 2 anos eram comuns, né? A grade do bacharelado, da licenciatura, e depois havia uma escolha, né? Então, no meu caso, eu optei, inicialmente, ingressei, né, no período noturno, né? Que era o período que, depois da escolha, se tornava a licenciatura, e daí, enfim, daí para frente as coisas andaram, né? Só uma curiosidade, né, que eu quis dar, assim, acho que tem mais pessoas na minha situação, né, que estiveram na minha situação. Antes de entrar na universidade, né, não sei se todo mundo sabe, acho que quase ninguém sabe, dos meus colegas, né, era altamente esperado que não desse certo, né. A Unesp hoje eu visito sempre que eu posso, né, e noto que ela vamos dizer assim, um pouco menos elitista do que era antes, né. Quando eu prestei vestibular de matemática, se eu não me engano, eram 11 candidatos por vaga. Então, era uma coisa assim, que não era muito simples, né? E eu tinha vindo de escola pública e estudava à noite na escola pública, trabalhava na zona rural, era uma coisa muito diferente, né? Cheguei até, curiosamente, a estudar na zona rural, né? Uma coisa que acho que ninguém fez aqui. E eu fiz, né? Fiz 1 ano de estudos na zona rural. Então, assim, tinha tudo para não dar certo, né? No entanto, felizmente deu, né? Com muito esforço eu consegui entrar, né? Foi um pátio feio aí, né? Mas eu tenho certeza que muitos também tiveram essa possibilidade, essa oportunidade e conseguiram aí fazer os estudos no IBIUS, né? Que é um lugar muito bom para estudar matemática. Eu fiz 2 anos comuns, né? Só para contar rapidamente, né? Porque não vou entediar vocês agora, né? Vou deixar para entediar na palestra. Mas eu estudei os 2 anos noturno, né? E uma das dificuldades, na verdade, uma das maiores, né, que eu tive, assim, foi nesse início, né? Apesar de ter entrado no vestibular, não foi muito simples, porque você vem do ensino médio bem deficitário no ensino público, né?
Então, tive essas dificuldades iniciais, mas a coisa até que foi melhor do que eu esperava, né? Com muito esforço, acabou dando resultados. E aí eu larguei o emprego, foi uma dificuldade muito grande, eu acho que muita gente já me perguntou isso, e muita gente deve passar por isso, né? De ter que largar o emprego para estudar, porque as duas coisas é um pouco difícil, né? E eu fiz essa opção, larguei o emprego, fui estudar, e depois, no final do segundo ano, eu fiz a opção do bacharelado, né? São muitas opções, né? Tem que escolher o curso que você quer, depois a opção que você quer seguir, né? Gera uma dúvida, né? Quando eu fiz a escolha por bacharelado em matemática aplicada, e aí tinha um tempo, né? Eu pensei um pouco de ideia, não, peraí, já vou fazer logo a matemática pura, que era o que eu tinha vontade, e fiz matemática pura, né? Então, foi mais ou menos assim que as coisas ocorreram, né? E as dificuldades que eu tive na graduação, acho que foi dificuldade, eu já mencionei, né, que teve de escola pública, né, que não ajudou muito, né? E as dificuldades naturais da graduação, né? Matemática é um curso difícil, então exige muita dedicação e muito comprometimento, né? Comigo não foi diferente, né? Eu nunca, não sei se cheguei em algum momento a ser o melhor aluno da turma, né? Talvez por alguns flashes, né, eu tenha me destacado, mas era um aluno que me esforçava muito, né? Tinha que me esforçar muito, tinha que estudar muito para ter resultado. Então, essa parte foi um pouco difícil, mas os louros acabam vindo, né? Então, com todo esse esforço, eu concluí a minha graduação no tempo que estava previsto, né? E daí para frente foi muito interessante, porque o que eu posso dizer assim, né? Que deu certo, né, na minha carreira, até chegar ao ponto de professor, foi o fato de, por ter escolhido o bacharelado, eu ter feito uma grande dedicação à pesquisa, né? Não na graduação, porque a gente está começando, mas já tinha esse interesse, né? Participava muito de eventos, né? O professor Cláudio Buzzi, que começou a minha orientação na iniciação científica, né? Fez parte dessa trajetória aí bastante, topou me orientar, então, com essa orientação dele eu pude conhecer bastante gente, então isso foi muito bom, né? No mestrado ele também me orientou, né? E o professor Cláudio Buzzi, acho que todo mundo conhece, né? Tem um contato muito grande em Campinas, então ele me apresentou o pessoal de lá, né? Então no mestrado eu já fiquei um tempo em Campinas, né? Fazendo um curso de verão, esse tipo de coisa. Participei de um evento lá. E no doutorado depois eu conheci o professor, na verdade conheci o mestrado, né? O professor Cláudio Buzzi me apresentou, o professor Jaume Libre, que é o professor da Universidade Autônoma de Barcelona, que inclusive está sempre em Rio Preto, né? Agora não, por conta da pandemia, mas todo ano ele vem ao Brasil e costuma ir a Rio Preto, né? Então, tendo conhecido o professor Jaume Libre, né, no mestrado, no doutorado, com o auxílio do professor Buzzi, eu consegui fazer um tempo dos estudos na Espanha, né? Então, um ano eu fiz lá, foi excelente, né? Enfim, é uma experiência que quem puder passar, eu recomendo, né? Eu me lembro que quando eu tive essa oportunidade, né? Eu conversei com o professor Cláudio, ele me disse, olha, vá ao máximo que você conseguir, né? Uma resposta ótima, né? Tipo, maximize aquilo que está confortável para você, né? Para mim não era muito simples, né? Eu nasci em Bálsamo, a maior viagem que eu fazia era em Rio Preto, né? Era um turismo, né? Então eu abracei a causa e fui por um ano. E valeu muito a pena. Então, isso foi fundamental, né? É uma coisa que eu recomendo para quem ainda está na graduação, mestrado, é dedicar à pesquisa e aproveitar as oportunidades, né? Concluindo, né, para também não deixar ninguém muito chateado, uma coisa que foi decisivo para mim, né, foi usar a estrutura da Unesp, claro, mas também usar a estrutura do Estado de São Paulo, né, que tem um diferencial com respeito aos outros estados, porque tem uma instituição muito forte que é a FAPESP, né. Então, no meu caso, fez toda a diferença, né, fui curso de FAPESP, acho que quase todos os estágios, e isso foi muito bom, né? Contribuiu muito aí para conseguir fazer visitas em eventos e para o exterior. Então, eu tenho um agradecimento à FAPESP muito grande por isso. Então, quem tiver oportunidade, ou com a FAPESP, ou com outras bolsas também que permitem também ir ao exterior, a minha sugestão é que abrace oportunidades, porque vale muito a pena, né?
Bem, pessoal, é isso, né? Não sei se eu deveria falar alguma coisa diferente, né? Mas é isso. Se eu posso dar uma mensagem final, né? 10 minutinhos aí iniciais, ainda mais em face, né, de tudo que a gente está vivendo atualmente, né? Um ano muito difícil e com dificuldades, né? Impostas aí a duras custas na universidade, né? Não tem sido fácil seguir a carreira acadêmica, né? É uma carreira que já é dura, é muito valiosa, né? Vale muito a pena, mas é uma carreira difícil e que tem se tornado um pouco mais difícil. Mas eu estudei para fazer parte dela e continuo achando que valeu a pena, né? Então, incentivo a todos aí que quem tiver essa vontade de seguir carreira acadêmica, não só na universidade, mas em escolas também, que é digníssimo, né? Uma profissão extremamente digna, que sigam em frente, né? Porque são pessoas como nós, professores ou futuros professores, os estudantes, que vão poder fazer um pouquinho aí pela sociedade, né? Eu acho que vale muito a pena esse esforço. Bem, então, eu vou continuar aqui, né? Acho que eu preciso compartilhar a tela para falar da apresentação. Só um segundinho que eu estou compartilhando, de qualquer momento vai aparecer por aí. Apareceu já a tela, professor. Apareceu? Ótimo, obrigado. Bem, o que eu vou falar hoje, né? O tema que eu me propus, eu acabei entrando numa enroscada aqui, né? Porque eu pretendia, não sabia do que ia falar, né? Quando recebi o convite, fiquei na dúvida. Aí tinha um tempo para responder o e-mail, pensei um pouco, né? E depois de pensar, eu decidi falar sobre órbitas periódicas, né? E agora que eu vim preparar a palestra, né? Eu descobri que foi uma ótima escolha, porém a escolha é muito difícil, né? Porque é um tema muito aberto e tem muito material para falar disso, né? Na verdade, enfim, não dá nem para colocar tudo num livro, né? Seriam inúmeros livros aí, cada um com uma faceta diferente, né? Então eu decidi fazer uma apresentação que contemple todo mundo, né? Não é técnica, não vai ter conta, né? O mínimo de conta possível, mas para contar um pouquinho, principalmente, de como evoluiu, né? Eu vou me ater um pouquinho, né? A uns matemáticos que tiveram contribuição muito grande, né? Com esse assunto, que foi o Henri Poincaré, né? Matemático francês aí à frente do seu tempo e, enfim, tem um trabalho muito relevante em matemática. Então, essa palestra poderia ser sobre o Henri Poincaré, né? Mas não vai ter interseção, mas vou tentar dar um panorama aí do que eu entendo, né, da importância de estudar órbitas periódicas, como que surgiu esse problema, né, e como que ele se encontra hoje, assim, um panorama extremamente geral, tá? Então, peço desculpas aí para quem estava esperando algo mais específico, né, eu optei por fazer nesse formato. Então vamos dar início. Primeira coisa, né? Aí o título, né? Órbitas periódicas de sistemas dinâmicos, né? Então ninguém é obrigado a saber o que é uma órbita, muito menos periódica, e saber o que é um sistema dinâmico, né? Então esse slide serve só para isso. Eu quero comentar aqui rapidamente o que significa isso. Então, de pré-requisito, vamos dizer assim, seria um curso de cálculo, né? De preferência curso de EDO, onde você tem, inicialmente, um conjunto de equações diferenciais, que é essa equação 1, né, que eu coloquei aqui, não precisa ser uma equação, 3 equações, como está destacado aqui, né, poderiam ser mais ou menos. Eu optei por 3, porque 3 é um número bom aí para a gente ver as coisas no espaço, né. Então, você tem um conjunto de equações diferenciais, derivadas de funções, né, que você não conhece, x, y e z, e você quer encontrar quem são essas funções x, y e z, né? Não só isso, você quer encontrar as funções que satisfaçam a equação 1 aqui, mas que também satisfaçam as condições iniciais, né? O que a gente chama de inicial? Essas equações vão depender do tempo, e a gente espera que no tempo inicial, no tempo t0, que é o que está aqui na condição 2, você esteja num ponto x0, y0, z0 do espaço, né? Então, o que é uma solução? Uma solução global, eu já estou
não sendo técnico, né, assumindo que existe uma solução global, né, que para todo o tempo real você consegue dizer onde você está, né, a trajetória do seu sistema dinâmico, que eu vou definir. Então, você tem uma solução global, é uma função, né, é uma curva, você pode pensar, que está definida aí de R para R3, uma curva alfa, XYZ, e que satisfaz a equação 1, ou seja, as derivadas com respeito a t, né, das entradas dessa curva alfa, satisfazem tanto a equação 1 como a equação 2, tá bem? As condições 2. A gente pode escrever isso assim, vetorialmente, né, coletar essas funções f1, f2, f3 aqui, e obter um campo de vetores, né, que é o que eu chamei de f grande, né? As coordenadas da função f grande são exatamente f1, f2, f3, estão aqui, e que vem lá da equação 1. E a alfa também, né, se a gente notar que alfa em t0, a alfa eu defini aqui, né, a alfa de t é isso aqui. Então, alfa de t0 é x de t0, y de t0, z de t0. Só que pela condição 2, isso aqui é o x0, y0, z0, né? E eu estou chamando esse ponto de P, tá bom? Então, um desenho aqui para ficar mais claro, né? Ou seja, eu tenho uma curva agora no espaço. Então, que é esse trajeto verde, né? Então, para cada tempo, eu tenho um ponto diferente dessa curva. Esse tempo, esse parâmetro, né, que controla em que lugar que eu estou da curva, a gente chama de tempo em geral, né? O parâmetro T, que corresponde aqui ao tempo. Então, na verdade, essa solução, ela está me dizendo como que, por exemplo, uma partícula, qual é o futuro dessa partícula, né? Como é que ela percorre o espaço quando o tempo passa? Começando por um ponto P, que é o ponto que está aqui. Tá bem? E a solução tem essa particularidade, né? Se eu derivar essa curva alfa, coincide com o campo de vetores no ponto, né? Então, isso aqui é que é ser solução. Tá bem? Estou assumindo aqui que existe solução, ou seja, que esse campo, essa função f, é uma função de classe C1, lá de acordo com o cálculo 2. Então, nesse caso, sempre eu consigo exibir uma solução. Só para terminar a parte chata aqui, né, a parte técnica, né? Se eu mudar o ponto inicial P, que eu comecei, e para cada ponto P, se eu descrever qual é o futuro, né, daquele ponto, então eu tenho uma função φ aqui, que depende do tempo e depende do ponto. Agora eu desfixei o ponto, né? Essa condição 2 que está aqui, agora é um x0, y0, z0 quaisquer. Então, quando eu faço isso, eu tenho uma função que descreve para todo tempo o futuro e o passado de qualquer ponto. Então, isso aqui é o que, em geral, nós chamamos de sistema dinâmico, né? Quando eu consigo fazer isso para todo tempo real, isso aqui é um sistema dinâmico. Certo? Só um minutinho que eu acho que eu perdi minha conexão com o meu controle aqui, mas já está voltando. Pronto. Então, isso é um sistema dinâmico. É um modo de descrever o passado e o futuro de pontos que estão sujeitos a uma certa força, né? A um certo, no caso nosso aqui, é uma função f. Quando eu fixo P, como a gente começou inicialmente, né, fixando um P e variando o tempo, então essa função fixa estava definida, agora o P é fixo, e eu vario só o tempo. Então isso aí a gente chama de curva integral, porque é uma curva parametrizada, né, no sentido da geometria diferencial, e a gente chama isso aí de trajetória ou órbita, né? Então aqui já começou a aparecer esses nomes, né? Que é uma órbita, né? Uma órbita e um sistema dinâmico, a gente já sabe o que é. Agora, o que é ser periódico, né? Então, quando essa curva alfa é fechada, a gente diz que a órbita é fechada, porque a órbita vai ser o traço da curva, né? Tudo bem. E o que é uma órbita periódica, então? Órbita periódica é abuso de notação, abuso de nomenclatura, o que é periódica é a solução, né? Mas a gente também diz que a órbita é periódica quando o traço dessa curva aí é periódico, né? A solução é periódica. Então, isso é um curso, assim, né, de 2, 3, 5 minutos, né, do que é um sistema dinâmico, que é uma solução, que é uma órbita. Então, basicamente, estamos procurando escrever passado e futuro das coisas, né, que é bonito de dizer, né, só que é difícil de fazer. Eu falei em órbita, né, e trajetória, né, porque quando a gente estuda sistemas dinâmicos, a gente fala uma coisa ou outra, né. Existe a solução, que é a função que satisfaz o conjunto de equações diferenciais, e existe, isso é uma curva, né,
e existe o traço dessa curva, que é a órbita ou trajetória, né? Então, eu sempre faço assim, eu escolho um dos dois e vou mudando, né, nos artigos aí, para não ficar enjoado. Mas eu descobri que nem sempre é assim, né? Eu olhei o site da NASA e eles têm uma explicação, né? Uma curiosidade aqui, né, um adendo, que é uma trajetória para a NASA, né? Vamos dizer assim, se a NASA chama assim, a gente pode chamar também, né? Eu achei bem legal, né? Achei bem curioso, porque trajetória para a NASA é alguma coisa que se refere a projéteis, né? A coisas artificiais e que tem uma extensão limitada, né? Ou seja, você tem um satélite que vai de um ponto A até um ponto B, então ele percorreu uma trajetória, né? Uma órbita, já para a NASA, né? E daqui para frente para nós também, pelo menos hoje, é um movimento de corpos celestes, né? Planetas, luas, etc. Então, e essas coisas, sim, elas meio que não ficam paradas, estão se movendo com o tempo e indefinidamente. Então, esse tipo de coisa é o que a NASA chama de órbita, né? Então, essas coisas são recorrentes em sistemas dinâmicos. O quê, né? Esses nomes que a gente não sabe direito de onde veio, mas que tem alguma motivação, nesse caso aqui, de cosmologia, né? De astronomia. Em sistemas dinâmicos, a gente tem outro nome que a gente usa sempre, né, que é o espaço de fases, e ninguém sabe de onde veio o nome fase, né? Mas suspeita-se que fase é porque a teoria meio que surgiu, foi fundamentada, né, em uma época em que se estudava muito circuito elétrico e aplicava a teoria de sistemas dinâmicos em circuitos elétricos. Então, lá tem as fases, né? Então, de novo, é um nome que se usa até hoje, né? E foi herdado lá do circuito elétrico, assim como órbita, né? A gente usa a órbita até hoje, mas é uma função, é matemática, não precisaria ter um apelo real. No entanto, tem. Então, só uma curiosidade. Aqui é só para fazer umas curvinhas, né, para a gente entender como que seria uma órbita fechada. Ela pode ser uma coisa no plano, como essa figura, uma coisa bem simples, né? É claro que eu não coloquei, mas aqui ela estaria girando, né? Você estaria percorrendo essa órbita, né? Agora a gente sabe, né? Se for a Lua é uma órbita, se for um satélite é uma trajetória, né? Ou ela poderia estar fazendo alguma coisa mais complicada, né? Ou seja, estar no espaço e fazer um desenho aqui que não é tão intuitivo. Mas ainda é intuitivo, porque poderia ficar ainda mais difícil, né? Então, assim, é só para... Não é para desmotivar ninguém, né? Mas achar a órbita periódica não é uma coisa muito simples, né? Então, pode acontecer esse tipo de coisa, ou pode acontecer ainda pior, né? E dá para piorar isso, sim, com exemplos bem simples de curvas fechadas, né? Sei lá, usando seno e cosseno, que foi o que eu usei para produzir essas figuras, né? A gente obtém umas curvas fechadas complicadas, né? Mas a pergunta é, e para que eu tenho que estudar a órbita periódica? Por que isso é importante, né? Bem, primeira coisa, vem do sistema dinâmico, né? O sistema dinâmico é um jeito da gente fazer previsões no tempo de certos sistemas, né? Um sistema é um conjunto de variáveis aí que se relacionam, e é dinâmico quando muda com o tempo. Então, o clima é um exemplo, né? O movimento de um satélite é um exemplo, né? E tantos outros, né? O desenvolvimento de uma doença, como a gente está passando agora, uma epidemia, isso é um sistema dinâmico. Entender sistema dinâmico já é interessante. E dentro da teoria de sistemas dinâmicos, as órbitas periódicas têm um papel extremamente relevante. Alguns motivos, né? Estabilidade, né? Quando você tem uma órbita periódica, isso aí imprime no sistema que você está estudando uma noção de que a coisa é estável. Por exemplo, como o sistema solar, a gente desconfia, né, e torce para que seja estável, né? Você tem órbitas fechadas, né, dos planetas, das luas, e isso é mais ou menos o que a gente deseja, né, que seja estável. Então, isso também permite que a gente preveja as coisas, né? Ou seja, eu estou aqui hoje observando a Terra, empiricamente eu sei que daqui a um ano ela dá a volta e vem para cá de novo. Então, é possível fazer previsões, né? Exatamente pelo terceiro motivo, porque a gente tem periodicidade. E, bem, a gente pode ir além, né, e usar coisas tipo sincronismo, né? Em física tem muito esse conceito de sincronismo, que também aparece em órbitas fechadas, e recorrência, ou seja, por exemplo, olha para essa figura mais esquisita aqui, né? Parte de um ponto aqui onde eu estou apontando em vermelho, né? Eu espero, por exemplo, se eu lançar um satélite aqui, eu gosto muito desse satélite, eu trabalho na NASA, né, e queria coletar os dados dele, né? Então eu espero muito que ele volte perto para eu conseguir captar os dados, né?
Vamos supor que eu precise ir lá, enfim, que não consiga transmitir isso de longe. Então, é esperado que tenha uma recorrência, ou seja, que eu volte para cá. E se não voltar para cá, que eu volte pelo menos perto, né? Então, quando eu tenho órbitas periódicas, eu também consigo dar a ideia de recorrência. Então, elas têm um papel fundamental dentro da teoria de sistemas dinâmicos, e em particular para os modelos que são modelados por um sistema dinâmico. Aqui eu fiquei com vergonha desse slide, né, porque é uma falta de respeito aí com os historiadores, né, falar em contexto histórico, teria que, enfim, fazer uma graduação só disso, mas eu vou chamar de brevíssimo e incompletíssimo, que aí eu me desculpo, né. Então, eu fiz essa pergunta para mim, né, de onde eram as órbitas periódicas, né, de onde surgiram, quem que estudou primeiro, né. Então, eu passei uns dias aí estudando, pensando um pouquinho nesse problema, né, sempre que eu tinha um tempo, e o que eu consigo pensar de mais antigo é o geocentrismo, né, que é a ideia já dos filósofos antigos, né, que, na verdade, a filosofia antiga se confunde com a ciência, se confunde com a matemática, né, não existia exatamente um matemático, um físico, um químico, existia um cientista natural. Então, esses cientistas naturais estudavam o geocentrismo, acreditavam no geocentrismo, né? A Terra como sendo o centro do universo, tudo girando em torno dela, em órbitas periódicas, né? A periodicidade, né? Ela tem muito a ver com a coisa assim de previsibilidade, de um mundo harmônico, né? Então, de um mundo governado por deuses que coloca as coisas onde deveriam estar. Então, isso era recorrente no geocentrismo. E assim, o geocentrismo teve uma importância muito grande no desenvolvimento científico, né? Apesar de hoje nós sabemos que ele não é fato. Né? Assim como a gente sabe que a Terra não é plana, né? Embora eu insista nisso. Mas teve seu papel fundamental, né? Teve seu papel fundamental. Foi substituído posteriormente pelo heliocentrismo, né? Que agora o Sol está no centro do universo, que a gente também não sabe se é verdade, mesmo porque se for infinito não tem nem centro, né? Então, não dá para dizer onde seria o centro. Então, o Sol também está numa galáxia, gira também em torno de outros, etc. Então, é uma pergunta aí para os astrônomos, né, que está longe de ser respondida. Mas já deu uma melhorada, né? Então, com o heliocentrismo, a gente pelo menos se deu conta de um fato que a Terra gira em torno do Sol, e para o que tinha naquela época estava bom, né? O universo poderia ser restringido ali ao Sol e os planetas e as luas, né? Então, também aqui existia uma noção de periodicidade, né? Ou seja, órbitas, né? Não trajetórias, órbitas de corpos celestes percorrendo caminhos que eram elipses, né? Não eram círculos, eram elipses. Então, isso aqui também deu muito problema, né? Porque elipse é uma coisa meio... não é muito redondinho, né? Vamos dizer assim. Então, causou muito problema, principalmente com a Inquisição da Igreja, né? Jordano Bruno, Galileu Galilei, todos sofreram, Kepler, né? Sofreram para defender essa ideia do heliocentrismo, né? Porque a elipse não era o que era o desejado. Mas, enfim, as coisas ainda eram periódicas, né? E continuam sendo, né? Agora, a coisa fica boa quando, né? Não que fosse ruim antes, mas a ciência moderna, como a gente conhece, como a gente sabe fazer, é depois de Isaac Newton, né, com a criação do cálculo. Não apenas por ele, né, mas por Leibniz também. Mas o Isaac Newton tem um papel fundamental porque, além da criação do cálculo, ele também coloca o problema de estudo de corpos celestes. Porque com o cálculo, a gente já consegue começar aquele slide, né, colocando a equação 1, colocando derivada, colocando variação de coisas, né? Quando as coisas variam com o tempo, se quer calcular essa taxa de variação, você precisa da derivada. Então, depois de Isaac Newton, isso foi possível. E já que era possível, por que não agora estudar o problema que sempre foi de interesse, né, da comunidade científica, da humanidade, né, de forma geral, estudar os corpos celestes? Então, sempre vinha a pergunta, né? O sistema solar é estável, né? Será que esse negócio não vai cair por aqui? Porque o Isaac Newton veio com a ideia extremamente inovadora, né, que é a ideia da gravitação universal. Então, os corpos se atraem, né, e isso depende das massas dos corpos e das distâncias entre eles. E se tiver dois corpos, tudo bem. Se tiver três, todos se atraem mutuamente. Se tiver N, os N se atraem mutuamente. Então, como que funciona essa atração, né? Ela precisa entender para a gente dormir em paz e saber que a Lua não vai cair aqui amanhã, né? Por exemplo. Então, com Isaac Newton,
começou esse problema, a formalização da mecânica, né, colocar cálculo, associar cálculos e funções e variações a problemas que já eram conhecidos. Esse problema foi extremamente trabalhado, né, quando surgiu o cálculo, por vários matemáticos, Lagrange, Laplace, a família Bernoulli, que é contemporânea aos Newton, Euler. Então, várias pessoas se debruçaram nesse problema, e isso gerou um fervor intelectual, né, imenso, né, acreditava-se que a mecânica tinha resolvido todos os problemas, né. Laplace, né, que é dessa turma aí, chegou a dizer uma coisa tão absurda que é até romântica, né, que se nós fôssemos capazes de conhecer a posição e a velocidade de cada objeto do universo, que já é muito romântico, né, a gente seria capaz de prever o futuro indefinidamente desses objetos, o que é excepcionalmente romântico, né, excepcionalmente impossível de fazer. Mas essa era a ideia que se tinha depois da criação do cálculo. Então, foi, de fato, um período fervoroso e com muitos avanços, né. E quando tem o cálculo, e mais uma coisa, né, quando surge o cálculo, você pode falar em equações diferenciais, você pode falar em soluções, em funções, aí você pode já usar a nossa nomenclatura, né, de ter uma solução fechada, esse tipo de coisa. E foi encontrado, inclusive, por exemplo, o Laplace, né, encontrou no problema de 3 corpos soluções fechadas, órbitas periódicas, órbitas fechadas. Bem, aqui vai chegar o ponto que eu já mencionei lá no início, né, que nós chegamos a Poincaré, né. Então, Poincaré é já do século XIX, né, 1800 e alguma coisa, final aí, segunda parte da década de 1800, do século, né, e ele foi, assim, um dos fundadores da teoria de sistemas dinâmicos como nós conhecemos hoje, né, pelo menos uma parte dela, que é a teoria qualitativa. Então, ele estudou esse problema dos N-corpos, dos 3 corpos, mas também dos N-corpos, e era um problema tão importante, né, que no final do século XIX, né, aí 1890 alguma coisa, surgiu até um prêmio, né, um prêmio lá de um rei, acho que sueco, falando, olha, quem resolver esse problema aqui vai ganhar não sei quanto aí, vai ganhar uma grana. E aí o pessoal foi trabalhar com isso, e o Poincaré, não era diferente, né, também foi tentar o problema, resolver. Ele não conseguiu, mas nem sempre o fracasso é um problema, né? Com as tentativas dele, ele gerou muitas coisas que deram origem a muitas frentes aí de sistemas dinâmicos, né? Teoria ergódica, caos, esse tipo de coisa. Inclusive, ideias de relatividade, né? Então, Poincaré é o nome aqui, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Bem, então, ele tem esse trabalho de 82, né, que ele começa a falar de um objeto que chama ciclos limite, né? O que é um ciclo limite? O ciclo limite é uma órbita periódica, então a gente ainda está no nosso problema original. Mas não é qualquer tipo de órbita periódica, é uma órbita periódica isolada. O que significa isso, né? Aqui, vou colocar um desenho, eu vou passar um pouquinho para frente. Uma órbita periódica isolada é uma órbita parecida com essa que está por aqui, né? Ou seja, essa órbita verde é uma órbita fechada. Tudo que está próximo dessa órbita fechada é atraído para ela, né? O que está dentro vai para ela e o que está fora também. Então, ela atrai essas órbitas, né? Ou poderia estar repelindo, né? Mas é uma órbita fechada e perto dela aqui, pelo menos, né, olhar aqui um anel em torno dessa órbita, não tem mais nenhuma outra. Então, isso aqui é um ciclo limite, uma órbita fechada, né, uma órbita periódica, que é isolada. Diferente do caso azul, né? Do caso azul, qualquer órbita que a gente tomar, qualquer ponto que a gente tomar aqui dentro desse círculo azul, isso aqui descreve uma órbita periódica, né? Isso aqui se fecha. Aqui eu não coloquei as setinhas, mas está girando aqui para algum lado, né? Então, esse caso aqui dessa região azul, todo mundo aqui tem uma órbita periódica, né? Todo ponto aqui se fecha, o futuro dele,
mas isso aqui não é um ciclo limite, né, porque não é isolado, nesse sentido de que perto dessa vermelha, por exemplo, existem infinitas órbitas periódicas. Então, tá, agora que a gente sabe que é um ciclo limite, existe ciclo limite, né? Ou seja, Poincaré, quando lançou esse trabalho, né, um trabalho aí que é um dos fundamentos dos sistemas dinâmicos, em 1982, ele comentou, né, mencionou, olha, pode ser que tenha um objeto aí, pode ser legal, mas deu um exemplo, inclusive, de uma equação diferencial que apresentava o ciclo limite, mas que não tinha conexão com problemas reais. Ou seja, é um problema que ele inventou, mas a natureza não é obrigada a seguir as nossas vontades, né? Então, até aquele momento, não tinha muita relevância. E a pergunta é, então, existem ciclos limites no mundo real, né? Ou existiam só na cabeça de Poincaré? Bem, a resposta é sim, existem ciclos limites no mundo real. O primeiro deles foi conhecido até hoje em todo livro de sistema dinâmico, né? Inclusive de equações diferenciais, você pode ver um trabalho de circuito elétrico, né? De Van der Pol, Balthasar Van der Pol, e ele tem um ciclo limite lá, é um problema concreto, é um sistema construído, um sistema elétrico, ele tem uma órbita periódica, essa órbita periódica é isolada. Então, é associado a Van der Pol a existência do primeiro ciclo limite visto aí na natureza, né? Então, foi publicado esse trabalho aqui, que está em verde, 1927. Mas aí vem as controvérsias, né? Então, essa aqui é até curiosa porque eu participei, né? Eu fiz depois que eu me formei, né, no doutorado, eu fiz um pós-doutorado em Campinas, e desse pós-doutorado em Campinas eu voltei a Barcelona, porque eu já tinha contato lá com o professor Libre. Estando em Barcelona, eu assisti uma palestra de um professor chamado Jean-Marc Ginot. E esse professor, primeiro ele começou a palestra dizendo que Einstein era uma fraude, né? Que quem tinha inventado a teoria da relatividade era o Poincaré. Então já começou polêmico, né? E parece que ele pode ter razão, né? Ele gosta muito de Poincaré, entende muito de Poincaré. Então ele começou com uma polêmica, né? E depois que ele prendeu nossa atenção, ele falou disso aqui. Falou que, na verdade, já existia antes do Van der Pol um exemplo de ciclo limite, que são os trabalhos do Poincaré que tinham sido mais ou menos negligenciados, assim, o pessoal não dava muita bola. E esse trabalho é de 1908, é uma série de trabalhos aí sobre telegrafia sem fios, não sei o que é isso, mas o Poincaré sabia, né, o que importa. Então, esse trabalho aqui, né, do professor Ginot, tem essas informações, né? Na verdade, esse aqui é o livro, ele tem também os artigos, né. Então, ele mencionou isso, olha, Van der Pol, legal, mas o Poincaré já conhecia ciclos limites que existiam de fato. Então, tem controvérsia aí com o Van der Pol, mas o que me deixou mais assustado é saber que tem controvérsia, inclusive, com o Poincaré, né? Segundo o professor Jaume Libre, que eu já mencionei, né, que foi meu orientador e supervisor de pós-doutorado, ele me disse o seguinte, né, ele propôs, inclusive, um trabalho para mim e para um outro professor aqui da Universidade Federal de Goiás, né, que é o professor Durval Tonon, que foi aluno também do IBIUS, né. Ele propôs o seguinte problema: olha, vamos fazer um survey, né, uma pesquisa aí de tudo que existe de ciclo limite, porque eu acho que vieram antes do Poincaré, e eu tenho fatos sobre isso. E a gente se juntou para tentar trabalhar e descobriu que, de fato, eu tinha razão, né. Em 1877, então, veja bem, isso é antes até do Poincaré fazer aquele trabalho lá, o Memoir, que é posterior, né, nem existia esse nome ciclo limite, mas esse senhor aqui, que é um senhor de fato, né, o Lord Rayleigh, ele já tinha evidências da existência do ciclo limite. Ele estudava um programa de mecânica, né, em cordas de violino. Então eu fui atrás desse trabalho aí, me deu de fato trabalho, né. Não é fácil encontrar esse trabalho aqui, tanto é que eu não encontrei, né, de 1877, mas existe uma versão, uma reedição dele por uma professora, se não me engano, americana, que coloca que a gente tem acesso, né? E lá eu consegui identificar, de fato, a parte que menciona, né? Que ele encontra o ciclo limite. Então, o trabalho original é esse, né? Só para não perder a chance aqui de valorizar o nosso trabalho, né? Eu, né, o professor Jaume Libre, o professor Durval Tonon, nós submetemos recentemente um trabalho que não é sobre história, né?
mas que tem esse prefácio contando essa história, e que, inclusive, traz as equações de Rayleigh, e a gente estuda os ciclos limites para esse tipo de problema, né? Então, depois, se alguém quiser, eu posso até fornecer, né, tem um pré-print na minha página. E só para vocês conhecerem, né, quem foi essa turma aí, então, aqui o professor Jaume Libre, né, e o defensor do Rayleigh, né, e aqui o professor Jean-Marc Ginot, as fotos são das páginas pessoais deles, né, e aqui o Poincaré, né. Então, o Ginot é um conhecedor aí do Poincaré exímio, né, é um historiador aí da ciência francesa, né, conhece bastante. Aí o Van der Poel, né, o Van der Poel é o Van der Poel mesmo, né, não tinha ninguém para defender ele, todo mundo acredita que ele tem esse ciclo limite aí. Tudo bem. Bem, a ideia de Poincaré, né, então vamos lá, o Poincaré começou a estudar ciclo limite, propôs esse termo, né, encontrou ciclos limites, o Rayleigh já tinha encontrado, mas isso não desmerece nada, né, o trabalho do Poincaré, e ele continuou o problema de três corpos. O que aconteceu? Quando você vai estudar o problema de três corpos, existem as equações daquele problema, as equações diferenciais, o modelo. Então você tem que tentar buscar a solução, né? E o Poincaré fez isso, tentou achar soluções periódicas, né? Então o que ele fez foi o que se fazia na época, né? Escrever uma tentativa de solução em forma de série, e aí, como ele estava procurando uma solução periódica, ele pediu que os termos da série fossem periódicos. Só que aí tem um problema, né? Ele fez a conta até um certo ponto, e aí todo mundo sabe o que é isso, né? O Poincaré também sabia. Chegou um ponto que a coisa ficou difícil, né? E ele não sabia como fazer dali para frente. Então, ninguém sabe se ele sabia ou não, né? Na verdade, mas fato é que ele desistiu. Falou, olha, eu tenho que provar que a série converge, né? Tá tudo dando certo, mas se a série não convergir, eu não tenho uma solução periódica como eu quero. E ele desistiu desse problema e foi fazer de outro jeito, né? E ainda bem que ele fez isso, porque quando ele foi tentar a solução de uma forma diferente, ele criou a principal filosofia que existe em sistemas dinâmicos, na teoria qualitativa de sistemas dinâmicos, né? Que é tentar usar argumentos topológicos, né? Geométricos também, mas principalmente topológicos, e não tentar achar a solução, porque encontrar a solução de uma equação diferencial é uma coisa extremamente difícil, ainda mais num problema delicado como o problema dos três corpos. Então o Poincaré falou, não, deixa quieto, eu vou provar a convergência da série, mas eu vou fazer a posteriori. O que significa? Eu vou achar uma órbita periódica, e se eu achar uma órbita periódica, quer dizer que essa série que converge, né? Então, na prática, ele desistiu e foi fazer de outro jeito, né? E qual que era o jeito dele? O jeito dele era o seguinte, aqui está o desenho que pode ficar um pouco confuso, mas eu vou tentar explicar. Falei, olha, se eu quero uma solução periódica, eu sei o quê? Eu sei, por exemplo, como nós já vimos hoje, né? Existe periodicidade, existe previsibilidade do movimento. Então é o seguinte, suponha que você tem um problema no R3, né? Então você tem, aqui você está no espaço, e aqui as órbitas percorrem aí certos caminhos, né? Então tudo bem, você pega um ponto inicial diferente, ela tem o seu próprio caminho, e depois ela vai para onde ela quer. Não estão se cruzando, tá? É que eu estou no R3. Então, ok. Então essas órbitas estão fazendo um desenho aí que eu não sei direito, mas uma coisa eu sei. Se eu tiver uma órbita periódica, eu sei que ela volta ali no mesmo lugar. Então o Poincaré fez isso. Olha, não vou olhar para o R3, eu vou olhar para um pedacinho do R2, uma região aqui, e vou ficar olhando ali. Eu sei que a órbita, se tiver uma órbita periódica por ali, eu sei que ela volta. Sempre que ela voltar, eu observo o que acontece. E foi isso que ele fez. É uma ideia topológica genial, né? Porque primeiro ele saiu do R3 e ficou numa coisa que está só em R2, e que funcionou muito bem. Então, em que sentido? Vamos pegar o que ele pensou, né? Tem um problema em R3 e você toma um ponto P. O ponto P está aqui, né? Tem um ponto P aqui. E assume que tem uma órbita aí que é periódica, que é essa órbita verde, né? Que agora estou sendo de azul para dar um bug aí, mas é essa órbita verde. Então, tudo bem. E ela é periódica e ela volta depois de um tempo T. Ok. O que acontece então? Vamos pegar uma região sigma, essa região aqui, né? Sigma. Então, toma essa região sigma, tá?
conjunto limitado, uma região pequena, não precisa ser muito grande, uma região sigma, e essa região, ela contém o ponto P, tá? E as órbitas, quando voltam, né, no ponto P, elas voltam transversalmente, elas furam aqui a sigma. Tudo bem, sem problema. Mas olha só o que acontece. Eu sei, tem um resultado em equações diferenciais que fala o seguinte, olha, se você partir do ponto P e olhar para a órbita futura, tudo bem, você conhece essa órbita. Se você partir arbitrariamente próximo do ponto P, então essa órbita não vai se afastar muito, pelo menos um tempo pequeno aí, um tempo compacto, isso aí vai estar próximo da órbita original. Então, se você errar um pouquinho a condição inicial, as órbitas erram um pouquinho também, elas continuam próximas. Então, é a noção de continuidade, né? Então, se você tomar alguma órbita próxima do P, por exemplo, eu peguei uma S, não sei se dá para ver, né? Está aqui o S. Então, ela vai ter uma trajetória que vai ser muito perto da verde, e vai voltar também aqui para cima. Tá? E o tempo que ela vai gastar vai ser um tempo próximo do tempo t. E aí o Poincaré falou o seguinte, ó, esquece esse negócio de R3, eu vou definir uma função, que é uma função que toma um ponto em sigma, ignora todo o caminho que a órbita faz, ou seja, se ela dá uma volta, se ela demora muito tempo, não importa o que ela faz, uma hora ela vai e volta para sigma. Então, essa função P, ela associa essa primeira volta que tem em sigma, tá certo? Então, de novo, vamos pegar um outro ponto, esse ponto Q. O que essa aplicação que o Poincaré definiu, ela faz o quê? Ela toma um ponto P, aí esse ponto vai voltar, ele está perto do P, então ele volta aqui em sigma. O Poincaré, nesse momento, foi tomar café, sei lá, está fazendo qualquer coisa melhor, não interessa a ele esse caminho aqui, só interessa a volta. Voltou? Ok, então esse ponto aqui da volta é a imagem do ponto Q. Então, ele é o P, Pzão, né, de Q. E aí, o que acontece? Se eu faço isso, esse ponto P, ele se torna um ponto fixo da aplicação, né? Ou seja, como a órbita do P é fechada, a imagem do P é o próprio P. Então, para começar, em vez de estudar uma órbita periódica, você passa a estudar pontos fixos de uma função. E melhor ainda, essa função está definida numa coisa de dimensão menor do que a dimensão original. Então, é a topologia dando um tombo aí na análise, né? Falar, esquece isso aí, a gente vai olhar só esses retornos, né? Então, esse conjunto sigma, ele é conhecido até hoje, né, como seção de Poincaré. E essa aplicação P é a aplicação de primeiro retorno de Poincaré. Então, com esse tipo de objeto, Poincaré conseguiu estudar muitas órbitas periódicas, inclusive encontrando órbitas fechadas no problema de três corpos, né? Então, foi uma ideia aí genial. A estabilidade. Se tomar uma água aqui, a gente continua. Eu não vou demorar, tá, gente? Vou adiantar aqui um pouquinho. Algumas propriedades que a gente tem de ciclos limites, né, dessas órbitas periódicas. A estabilidade não é muito difícil de entender, né? Você tem uma órbita periódica, e essa órbita atrai as outras, né? Ou repele as outras. Então, quando atrai todo mundo que está perto, a órbita é estável. Quando repele, a órbita é instável. O ciclo limite é instável, né? E a gente pode falar de uma coisa boa, que é a noção de hiperbolicidade. Então, suponha que a gente está no plano, e a gente faz aquele esquema do Poincaré. A ideia do Poincaré. A gente considera uma órbita, um ciclo limite gama, para a gente é esse azul que está aqui. A gente considera aquela aplicação de primeiro retorno de Poincaré, então, em particular, o ponto P, que na órbita periódica é um ponto fixo. E a gente define a aplicação de Poincaré e a gente pode, por exemplo, derivar ela. Dá para garantir que ela é derivável, né? A construção dela envolve o teorema de função implícita, você tem boas propriedades. Então, você consegue derivar. Se a norma... Bem, nós estamos no plano, isso aqui dá uma função, assim, vamos pensar assim, da reta na reta, do intervalo da reta com o contradomínio na reta. Então, se o módulo dessa derivada aplicado no ponto P for diferente de 1, a gente diz que esse ciclo limite é hiperbólico. Tá? Definição. Se acontecer isso, ele é hiperbólico. Qual que é a parte boa da hiperbolicidade? Pequenas perturbações de uma órbita hiperbólica não estragam a órbita hiperbólica.
Ou seja, você continua tendo uma órbita fechada e ela continua sendo isolada. Então, o que a gente desejaria aqui, voltando para a nossa motivação? A gente gostaria muito que a órbita da Terra fosse um ciclo limite, né, isolado, e que fosse hiperbólico, né? Ou seja, vai que algum orbe celeste aí bate aqui na Terra, né, dá uma balançada, a gente quer que isso não estrague a nossa estabilidade. A gente quer continuar numa órbita periódica isolada. Então, hiperbolicidade é uma coisa boa. E a aplicação de Poincaré permite fazer esse tipo de coisa, né? Definir hiperbolicidade. E também permite fazer estabilidade, né? Ou seja, se você deu azar de calcular o módulo da derivada da aplicação de Poincaré, isso aí deu 1. Aí você fala, não, vou derivar de novo, dá 1 também. Não, vou fazer de novo porque eu estou com tempo. Aí você faz até o K-1. O módulo dessas derivadas em P, todos são igual a 1. Mas como você foi perseverante, você achou um que é diferente de 1. Ok, se você achou isso aqui, a sua órbita já não é hiperbólica, porque ela furou essa condição já na primeira derivada. Né? Mas não tem problema, porque você ainda consegue dizer a estabilidade. Então, se ela é diferente de 1, o módulo ele é menor ou maior. Se for menor, a gente consegue provar que o ciclo limite é estável, conforme a gente já viu a definição, e se for maior, ele é instável. Só que esse tipo de ciclo limite, ele tem multiplicidade, tá? Esse K aqui, que é o primeiro termo, primeira ordem da derivada que o módulo não dá 1, né? Ele é a multiplicidade do ciclo. Mas e aí se eu tenho um ciclo de multiplicidade alta? Significa que isso aí não é hiperbólico, tá? Então, você não quer esse tipo de coisa, não é uma coisa muito boa. E se eu tiver um tempo infinito, né, e descobrir que isso aqui é tudo igual a 1, né, as derivadas todas, isso aqui significa, então, que você não tem um ciclo limite. Ou seja, você tem uma órbita periódica, né, você tem um ponto fixo da aplicação, mas que não é isolado. Todo mundo que está pertinho dessa órbita periódica também é uma órbita periódica. Só para terminar com os dois principais resultados aí Dois principais resultados, não. Um último resultado do Poincaré-Bendisson, né? Deixa eu voltar aqui, sem dar spoiler. Um é o teorema de Poincaré-Bendisson, né? Poincaré saiu com esse teorema, né? Estudando essas seções transversais, depois o Bendisson generalizou. É um resultado que consegue dizer qual é o futuro de uma órbita quando essa órbita fica presa em algum conjunto compacto no plano, tá? Tem umas hipóteses que, enfim, tem infinitos pontos de equilíbrio, o campo de vetores é de classe C1, mas são hipóteses relativamente, assim, fáceis de conseguir, né? E ele chega nessas possibilidades, né? O futuro dessa órbita só pode ser um ponto de equilíbrio, pode ser uma órbita periódica, então está aqui também as órbitas periódicas, pode ser um gráfico, né? Tipo esse triângulo aqui, a órbita verde vai se enrolando nele, no infinito ela chega cada vez mais próximo, né? Mas o teorema de Poincaré, na verdade, ele não concebia a existência desses pontos aqui, o ponto de equilíbrio, e os vértices desse triângulo também são pontos de equilíbrio. Então, quando você não tem equilíbrio, o Poincaré conseguiu garantir a existência de órbita periódica para quando a órbita ficava presa em alguma região compacta, né? Então, você garantia sempre que existia uma órbita periódica por ali. Então, o Poincaré conseguiu muitas coisas, né? Muitos resultados. E o último resultado aqui, né, da apresentação, né, é um resultado que é o 16º problema de Hilbert. Não é do Poincaré, né, mas o Hilbert conheceu o Poincaré, eles foram contemporâneos, né. Só para mencionar, assim, a importância das órbitas periódicas, né. Então, ocorreu um evento, né, em 1900, aqui está errado, me desculpa, é 1900, tá, o ano de 1900, Congresso em Paris, Congresso Internacional de Matemática. E o Hilbert, que era tão gênio, não sei se tão gênio, né? Genialidade não se compara, mas era uma pessoa, assim, muito importante na época, né? Alemão. Ele lançou esse problema, né? A lista de problemas para ser resolvidas durante o século, né? 23 problemas, né? Então, ele, não bastasse os problemas dele, ele criou alguns que deu problema para todo mundo, né? E até hoje, porque a maioria já está resolvido, mas alguns não. É o caso do 16º problema de Hilbert. Eu vou dizer qual é o 16º. Então, de acordo com o Stephen Smale, né, que é um cara bem importante em sistemas dinâmicos, né, ele disse que depois da hipótese de Riemann, que é um problema bem conhecido da matemática, o 16º seria o mais difícil da matemática, né, o segundo problema mais difícil. Né? E o que ele diz? O que ele diz é muito simples. Né?
você tem uma equação mais simples do que aquela lá do início da palestra, em dimensão 2. Aqui são polинômios, o P e Q são polинômios de grau n, por isso que tem esse n aqui e esse n aqui. E a pergunta é, quantos ciclos limite existe, dependendo do n? E não só isso, né? Como que eles estão dispostos? É um dentro do outro? Tem um ciclo limite num canto e o outro ciclo limite está para outro canto? Como que funciona isso? Então, é um problema dificílimo. O pessoal do sistema dinâmico vem estudando isso aí há muito tempo, né, até hoje, e as respostas são só parciais, para quando o n é muito baixo, né, mesmo para n igual a 2, não tem uma resposta definitiva. É um problema muito difícil, é um problema de encontrar órbitas periódicas aí em sistemas dinâmicos, né? E é um problema altamente relevante com altas aplicações. Bem, terminei, né, mas só que daria para falar também, né, que vocês também podem olhar, teorema de recorrência de Poincaré, só para um bônus aí de Poincaré, né, closilema de Pilg, que também está relacionado, né, sempre que você tem uma órbita recorrente, uma órbita que sempre volta ali pertinho de um mesmo ponto, você perturba ali, acha uma órbita periódica, e mais vários resultados aí que tem a ver com órbitas periódicas, tá? A bibliografia eu selecionei aqui, mas já está nos slides, né? Então, o site da NASA, o Van der Poel, o livro do professor Giraud, o Lord, o nome dele não é Lord, né? Porque ele é um Lord mesmo, em inglês, o Ray Litt, esse pré-print nosso, né? E o Poincaré. E eu deixo como bônus aqui um livrinho muito legal, que eu conheci desde a graduação, né, e vale muito a pena ler, não só para quem é de sistemas dinâmicos, não, para quem é de ciências exatas, que é esse livro, Será que Deus joga dados?, que é do Ian Stewart. Então, não é um livro religioso, tá? Essa frase aí, Deus joga dados, é uma frase associada ao Einstein, né, que, contrário a ideias probabilísticas, né, disse que acreditava que Deus não jogaria dados, né? Então, é a ideia ainda porque é muito presa àquela mecânica exata, né? Então, é um trocadilho aí com essa frase do Einstein. Muito bacana esse livro, recomendo. Fiz a leitura aqui de algumas partes aqui para confrontar com o que eu tinha escrito, né? Parece que está tudo ok. Pessoal, então, eu termino por aqui, né? Se alguém tiver alguma pergunta, desculpa aí se eu prolonguei um pouco o prazo, né? Mas era isso que eu queria comentar com vocês. Alguém tem alguma pergunta que queira fazer via chat ou abrir o microfone? Eu tenho aqui. No caso, você pode, por favor, voltar lá naquele slide onde você fala sobre a aplicação, primeiro retorno de Poincaré, por favor? Sim, daqui. Perfeito. Se a gente pegar, por exemplo, no caso você falou assim, se a derivada dessa aplicação, assim, a módulo dessa derivada, ela é diferente de 1. A gente pode garantir que, acho que é então no próximo slide, a gente pode garantir que se trata de um ponto hiperbólico, não pode? Isso. Então, mas aí se quiser saber se é um ponto atrator ou se é repulsor, aí eu acho que aí não seria o fato de, se o módulo da derivada for menor que 1, aí você se trata de um ponto, de um ponto atrator, e se for maior que 1 seria repulsor, por causa que se você vai aplicando sucessivas vezes Isso, exato. Exatamente. Se você tiver a sorte, né, de ter um ciclo hiperbólico, que é o desejado, né, na primeira derivada que o módulo já é diferente de 1, então, além de ser hiperbólico, isso aqui já dá estabilidade, né, porque se é diferente de 1, é menor ou é maior, né. Então, nesse caso, você já disse se é estável ou instável, né. Mas se acontecer de derivadas de ordem superior continuarem tendo módulo 1, você pode procurar até a primeira que não tem módulo 1, e, de novo, você faz a mesma análise, né? Se for módulo menor que 1, estável, né, atrator, e maior que 1, instável. A menos que aconteça o pior dos cenários, né? Que, para todo K, essa derivada o módulo seja igual a 1. E aí não dá para falar estabilidade, porque quer dizer que não é isolado, né? Ou seja, você não está se aproximando daquele ponto, daquela órbita periódica, né? As coisas estão próximas dela, né? Vamos dizer assim, tem uma estabilidade, porque não se afasta da órbita periódica, mas não é uma coisa que a gente chama de assintoticamente estável, né, que converja para a órbita periódica. Mas a aplicação de Poincaré permite, sim,
dar a resposta aí definitiva da estabilidade, né? Porque geralmente você... que aí você parte de qualquer ponto dessa seção de Poincaré. Só mais uma pergunta. Essa seção de Poincaré é um espaço de Banach ou não é? Pode pensar que sim, porque essa aplicação de Poincaré, primeiro que ela está definindo uma seção transversal. A seção transversal, em geral, ela tem uma estrutura boa, entendeu? Você consegue medir coisas. Eu fiz aqui no caso R, por quê? Porque no caso R, ela vira um pedacinho de reta, tá? Então, o que se toma em geral não é nem a seção transversal, você toma uma vizinhança, né? Um abertinho aqui em torno do seu ponto. E esse abertinho, para esse caso aqui, vai ter estrutura, você consegue medir coisas, você consegue garantir convergência das coisas, senão não tem como garantir os resultados. Então, sim, a pergunta é muito boa, né? E as sessões transversais tem estrutura que permite que você faça perguntas sobre convergência de sequência, né? Se a sequência converge, eu posso medir distância entre as coisas, sim, é possível. Tem que ser possível, né? Agora, tem um ponto também que é delicado, que é o seguinte: eu fiz o caso planar, não foi à toa, né? Quando eu vou para a dimensão superior, essa aplicação, a derivada dela é uma matriz, aqui já tem que olhar um jacobiano, né? E aí você vai olhar alto valor dessa aplicação, e aí pode ser que tenha alto valor com parte real negativa e com parte real positiva. Aí a órbita periódica é estável ou não é? Aí entram outros tipos de propriedade, tipo órbita periódica do tipo Célio, e assim por diante. Então, a coisa vai se complicando em dimensão maior, mas, em geral, ela está bem definida, a aplicação, você consegue fazer as coisas bem nela. Bom, Obrigado. Disponha. mais alguma pergunta aí, alguém? Bom, como a gente já está sem tempo, queria agradecer novamente ao professor e falar que obrigado por tirar um tempinho para estar aqui, professor. Satisfação, desejo aí uma boa semana a todos, né? E aos professores também, os atuais e os futuros, né? Desejo um bom dia do professor aí a todo mundo. Gente, lembrando que agora tem mini curso. Até mais. Obrigada, Rodrigo. Tchau, Luciano. Muito obrigado pelo convite. Ótimo, obrigada, viu? Eu que agradeço. Até mais. Até mais.